Vamos começar com o seguinte lema. Sejam f e g funções contínuas em AB fechado e deriváveis em AB aberto, se g' de x é diferente de zero em AB e g de b menos g de a é diferente de zero, então existe C em AB aberto tal que f de b menos f de a sobre g de b menos g de a é igual a f' de C sobre g' de C. Vamos demonstrá-lo agora. Considere f de x igual a f de x menos f de a, menos f de b menos f de a sobre g de b menos g de a. Tudo isso multiplicado por g de x menos g de a. Essa é uma função que também é contínua em AB fechado e derivável em AB aberto. Vamos avaliar f de x em a. Nesse caso, ficamos com f de a menos f de a menos f de b menos f de a sobre g de b menos g de a, tudo isso multiplicado por ga menos ga, que é zero, já que f de a menos f de a é zero e g de a menos g de a também é zero. Agora, f de x em b. Nesse caso, ficamos com f de b menos f de a menos f de b menos f de a sobre g de b menos g de a, tudo isso multiplicado por g de b menos g de a. Assim, g de b menos g de a em cima e embaixo se anulam e f de b menos f de a menos f de b mais f de a dá zero. Assim, f de a é igual a f de b e como f é contínua em AB fechado e derivável em AB aberto, podemos usar o teorema de Rolle. Pelo teorema de Rolle, existe C em AB aberto com f' de C igual a zero. Ou seja, f' de C menos f de b menos f de a sobre g de b menos g de a, que é uma constante multiplicativa na função original, multiplicada por g' de C, já que g' de x é a derivada de g de x menos g de a, é igual a zero. Assim, f' de C é igual a f de b menos f de a sobre g de b menos g de a vezes g' de C. Finalmente, f' de C sobre g' de C é igual a f de b menos f de a sobre g de b menos g de a, já que a gente pode dividir por g' de C. Agora, se f e g são funções contínuas num ponto x igual a com g' de x diferente de zero em x, na vizinhança de a, se f de a é igual a g de a, que é igual a zero, e se limite para x tendendo a de f' de x sobre g' de x existe, então existe limite para x tendendo a de f de x sobre g de x e é igual a limite para x tendendo a de f' de x sobre g' de x. Vamos demonstrar esse teorema. Se x pertence à vizinhança de a para algum delta pequeno para que g' de x seja diferente de zero nele, então primeiro f de x sobre g de x é igual a f de x menos f de a sobre g de x menos g de a, já que f de a é igual a g de a, que é igual a zero. E segundo, pelo lema que acabamos de demonstrar acima, existe C tal que f de x menos f de a sobre g de x menos g de a é igual a f' de C sobre g' de C, com C em ax. Aqui vamos demonstrar para a vizinhança à direita. Fazendo o limite à direita para x tendendo a de f de x sobre g de x, vamos ter, pela igualdade ao lado, limite à direita para x tendendo a de f' de C sobre g' de C. Mas veja que, como C está entre a e x, à medida que x tende a f' de C sobre g' de C tende a f' de x sobre g' de x. Assim, temos limite à direita para x tendendo a de f' de x sobre g' de x. Podíamos fazer exatamente esses mesmos passos com x menor que a, ou seja, o à direita é dispensável. Esse teorema é justamente a regra de L'Hopital. Vamos desenhar o plano cartesiano e o ponto A em rosa. Lembre que no ponto A vamos ter f de a é igual a g de a, que é igual a zero. Ou seja, ambas as funções tocam o eixo x nesse ponto. A função em amarelo é y igual a f de x, e a função em laranja é y igual a g de x. Agora, vamos fazer um zoom nesse ponto rosa. Veja que as funções f de x e g de x, com um zoom bem potente, já ficam quase idênticas às suas respectivas retas tangentes em x igual a a. Vamos considerar esse pequeno deslocamento h à direita de a. Então, a altura do triângulo laranja é g de a mais h, e em amarelo é f de a mais h. A base do triângulo fica tendo o tamanho h. Novamente, para h tendendo a zero, as tangentes aproximam as funções.
Assim, vamos considerar esses ângulos θ1 e θ2. Nesse caso, como as tangentes aproximam bem as funções, podemos dizer que a tangente de θ1 é mais ou menos igual a f de a mais h sobre h, razão dos catetos do triângulo amarelo. E tangente de θ2 é mais ou menos igual a g de a mais h sobre h, razão dos catetos do triângulo laranja. Quando dividimos a tangente de θ1 pela tangente de θ2, ficamos com aproximadamente f de a mais h sobre h sobre g de a mais h sobre h. Cortando h em cima e embaixo, ficamos com f de a mais h sobre g de a mais h. Mas essas tangentes, usando justamente as retas tangentes, correspondem às derivadas f' de a e g' de a. Para h tendendo a zero, vamos ter limite para h tendendo a zero de f de a mais h sobre g de a mais h, que é igual ao limite para x tendendo a de f de x sobre g de x. Assim, geometricamente, ficamos com limite para x tendendo a de f de x sobre g de x igual a f' de a sobre g' de a. Agora, vale a pena informar que essa interpretação geométrica assume que f' de x é contínuo em A. Vale a pena saber aqui que a regra de L'Hopital também funciona para A igual a mais infinito ou A igual a menos infinito. Veja, limite para x tendendo a infinito de f de x sobre g de x é igual ao limite à direita de t tendendo a zero de f de 1 sobre t sobre g de 1 sobre t, que é, pela regra de L'Hopital e regra da cadeia, limite à direita para t tendendo a zero de f' de 1 sobre t vezes menos 1 sobre t ao quadrado sobre g' de 1 sobre t vezes menos 1 sobre t ao quadrado. Finalmente, cortando menos 1 sobre t ao quadrado substituindo t por x, temos limite para x tendendo ao infinito de f' de x sobre g' de x. Agora, esse mesmo processo pode ser feito com menos infinito. Veja o que muda. O x vai para menos infinito, o t vai para zero à esquerda. Basicamente isso. Quanto será o limite para x tendendo a infinito de logaritmo neperiano de x sobre x? Veja que é uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Usando a regra de L'Hopital, sai tranquilamente. Veja, temos limite para x tendendo a infinito de 1 sobre x, que é a derivada de logaritmo neperiano de x, sobre 1, que é a derivada de x. Assim, ficamos com limite para x tendendo a infinito de 1 sobre x, que é zero. Agora, quanto será o limite para x tendendo ao infinito de x elevado a k sobre a exponencial de x para k alguma constante natural? Essa é outra indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Assim, usando a regra de L'Hopital, ficamos com o limite para x tendendo ao infinito de k vezes x elevado a k menos 1 sobre exponencial de x. Mas isso não resolve o nosso problema, pois continuamos com uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. O que a gente faz? Usa a regra de L'Hopital mais uma vez. Então, ficamos com o limite para x tendendo ao infinito de k vezes k menos 1 vezes x elevado a k menos 2 sobre a exponencial de x. Se a gente continuar aplicando a regra de L'Hopital, já que estamos consumindo o grau do monômio, eventualmente chega na derivada da constante, que dá zero. Mas, embaixo, a derivada da exponencial permanece sendo a exponencial. Assim, o limite vai acabar resultando em zero. Vamos agora encontrar o limite para x tendendo a zero de x menos seno de x sobre x ao cubo, que é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Usando a regra de L'Hopital, ficamos com o limite para x tendendo a zero de 1 menos cosseno de x sobre 3 vezes x ao quadrado. Ainda não parece estar claro quanto vai ficar, né? A indeterminação permanece. Vamos usar mais uma vez a regra de L'Hopital. Então, ficamos com o limite para x tendendo a zero de seno de x sobre 6x, que é igual a 1 sobre 6 vezes limite para x tendendo a zero de seno de x sobre x. Como o limite para x tendendo a zero de seno de x sobre x é igual a 1, isso resulta em 1 sobre 6. Agora, quanto será o limite à direita para x tendendo a zero de x elevado a x? A priori, não podemos usar a regra de L'Hopital imediatamente. Mas veja, como o x é igual ao exponencial do logaritmo neperiano de x, pela definição do logaritmo como a inversa da exponencial, temos limite à direita para x tendendo a zero de exponencial do logaritmo de x elevado a x. Agora, pelas propriedades da exponencial, temos limite à direita para x tendendo a zero de exponencial de x vezes logaritmo neperiano de x. Finalmente, pela propriedade do limite de função contínua, temos exponencial de limite à direita para x tendendo a zero de x vezes logaritmo neperiano de x, contanto que o limite em cima exista.
Vamos abordar esse limite para ver se de fato existe e quanto dá. O limite à direita para x tendendo a zero de x logaritmo neperiano de x é a mesma coisa que limite à direita para x tendendo a zero de logaritmo neperiano de x dividido por 1 sobre x. Agora sim, temos uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito e podemos usar a regra de L'Hopital. Assim, temos limite à direita para x tendendo a zero de 1 sobre x sobre menos 1 sobre x ao quadrado, que é a limite à direita para x tendendo a zero de menos x, que é zero. Como esse limite existe e é zero, vamos ter que o limite à direita para x tendendo a zero de x elevado a x é igual ao exponencial de limite à direita para x tendendo a zero de x vezes logaritmo neperiano de x, que finalmente é exponencial de zero, resultando em 1. É isso, pessoal. Espero que vocês se animem a estudar. Até o próximo vídeo e tudo de bom!